Quando eu abri o portão, achei que tinha entrado no endereço errado. O som podia ser ouvido da esquina, graves, gargalhadas, gente gritando, música tão alta que fazia o vidro do carro vibrar. Olhei para Pedro. "Você tem certeza de que esse é o nosso condomínio?" Ele olhou para frente. É. Quanto mais nos aproximávamos da nossa casa, mais meu estômago afundava. Quando o portão começou a abrir, eu congelei. Minha piscina parecia uma boate. Tinha gente dentro d'água com um copo de vidro na mão, outros dançavam em cima do deck, a churrasqueira fumegava, pedaços de carne queimados estavam espalhados pelo chão, garrafas de cerveja, uísque ocupavam o gramado inteiro, latas boiavam na piscina, havia pessoas que eu nunca tinha visto na vida, nunca. Olhei para o Pedro, ele estava branco. Sem dizer uma palavra, desci do carro. Todos começaram a olhar para mim. Peguei fôlego. "Vocês têm minuto." O som continuou. Falei mais alto. "Um minuto para todo mundo sair da minha casa. Agora!" Foi como desligar uma chave. A música parou. Alguém abaixou o volume. Alguns começaram a pegar as mochilas. Outros estavam tentando entender o que aconteceu. Continuei parada. "Se em um minuto ainda tiver alguém aqui, eu vou chamar a polícia." Vi pessoas correndo, copos sendo abandonados, chinelos ficando para trás. Nunca vi uma festa acabar tão depressa, mas duas pessoas não saíram. Minha sogra e minha cunhada Alessandra. Olhei para as duas. "Vocês ficam, mas nós vamos conversar." Foi naquele instante que eu descobri que o pior daquela festa não era a sujeira, era a traição. Mas para vocês entenderem o que estava acontecendo, vamos precisar voltar a uma semana antes daquela confusão. O meu telefone tocou. Era a Alessandra. "Eduarda, eu queria te pedir uma coisa." Respondi sem imaginar o que estava por vir. "Fala." Ela foi direto ao assunto. "Meu aniversário vai cair no domingo. Será que eu posso fazer um churrasco aí na piscina?" Pensei por alguns segundos, a resposta era simples. "Infelizmente não vai dar." Ela ficou em silêncio. Continuei. "Nós vamos viajar no fim de semana, só voltamos no domingo. Não vai ter ninguém em casa." Achei que ela entenderia, mas ela insistiu. "Vocês podem deixar a chave. Quando vocês voltarem, já vai estar tudo limpo." Sorri sem graça. "Não, Alessandra." Ela tentou novamente. "Prometo que só vai ser a família." Respirei fundo. "Não é a questão de quem vai. É que eu não gosto de gente na minha casa quando eu não estou. Ainda mais uma festa." Ela mudou o tom de voz. "Nossa, mas é só um aniversário." "Eu sei." Mas a resposta continua sendo não. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de quem claramente não tinha gostado da resposta. "Tudo bem." Desligamos. Achei que o assunto tivesse morrido ali. Naquela mesma noite, contei a conversa ao Pedro. Ele apenas deu de ombro. A Alessandra ficou chateada? Ficou, mas vai passar. Ele não comentou mais nada. E eu também não. O que eu não sabia era que aquela conversa não tinha terminado. Ela só tinha mudado de endereço, porque enquanto eu acreditava que o assunto estava encerrado, alguém já procurava uma maneira de transformar o meu não em um sim, sem que eu soubesse. Enquanto eu seguia acreditando que o assunto tinha terminado, outra conversa acontecia. Dessa vez longe de mim. Minha sogra, Matilde, ligou para Pedro. "Filho, a Alessandra ficou tão triste, é só um churrasquinho de aniversário. Você tem certeza de que não tem um jeito?" O Pedro ficou alguns segundos em silêncio, depois respondeu. "Eduarda não gosta de deixar ninguém na casa quando a gente viaja. Mas vocês voltam no domingo. Quando chegarem já vai estar tudo limpo, ela nem vai perceber." Essas últimas palavras mudariam completamente o rumo da nossa história. Pedro respirou fundo. "Tá bom. Eu deixo uma cópia da chave com a senhora, mas, por favor, não deixe virar bagunça." Minha sogra respondeu imediatamente. "Imagina! Vai ser só a família e alguns amigos, coisa pequena. Eu mesma fico de olho." Pedro entregou a chave sem me contar, sem me perguntar e sem lembrar de um detalhe muito importante. Ele morava naquela casa, mas a casa não era dele. Eu havia recebido aquele imóvel de herança muitos anos antes do nosso casamento. Cada parede daquela casa carregava uma história da minha família. E ainda assim, a chave foi entregue como se fosse uma casa emprestada. Na sexta-feira, nós viajamos. Eu entrei no carro tranquila, sem desconfiar de absolutamente nada. A chave já estava na mão da minha sogra. E a minha cunhada já mandava mensagens confirmando presença, encomendando bebidas e combinando churrasco. Enquanto eu admirava a estrada,
eles organizavam uma festa dentro da minha casa. E eu ainda não fazia ideia de que 2 dias depois encontraria a minha piscina transformada na sucursal do inferno. Nossa volta estava marcada para domingo à noite, sem pressa, sem preocupação. Eu tinha certeza absoluta de que minha casa estava exatamente como havia deixado, meus cachorrinhos estavam comigo. Na manhã de domingo, acordei cedo, peguei o celular para ver as mensagens quando foi que apareceram as notificações da câmera de segurança. A princípio, achei estranho, movimento na área externa. Depois outra notificação e mais outra. Abri a primeira gravação, um carro entrando, depois outro, franzi a testa. Aumentei a imagem, vi caixas de som sendo descarregadas, sacos de carvão, isopores com gelo, caixa de som, mesas e cadeiras sendo levadas para a área da piscina. Meu coração começou a acelerar. Passei para a câmera seguinte, mais carros, mais gente chegando. Alguns minutos depois, a churrasqueira já estava acesa, a música começou e pessoas que eu nunca tinha visto antes entraram na minha casa como se fossem convidadas de um clube. Naquele instante, meu estômago afundou. Cutuquei o Pedro, que ainda dormia. Pedro, ele abriu um olho. Entreguei o celular. Explica isso. Ele olhou para a tela, passou um vídeo, depois outro, até que apareceu a irmã dele entrando pelo portão, usando uma chave. Olhei para ele. Você sabia disso? Ele demorou alguns segundos para responder. Eu respirei fundo. Arruma as malas. Ele sentou na cama. Mas a gente só vai voltar no fim da tarde. Balancei a cabeça. Não mais. Nós vamos embora agora. Durante toda a viagem, o silêncio tomou conta do carro. Eu não conseguia desgrudar os olhos da câmera. A cada notificação, mais gente chegava, a música aumentava, a piscina começava a encher, meu celular parecia transmitir ao vivo a invasão da minha própria casa. Faltando poucos quilômetros para chegar, recebi uma notificação, abri imediatamente. Vi pessoas mergulhando na piscina com copos de vidro na mão. Naquele instante, olhei para o Pedro. Se eu encontrar um único caco de vidro dentro daquela piscina, eu juro que hoje alguém vai terminar o dia na delegacia. Quando o portão da nossa casa começou a abrir, eu ainda não imaginava que o pior estava me esperando do outro lado. Eu congelei. Nunca imaginei que alguém pudesse transformar a minha casa naquilo. A piscina estava lotada. As pessoas que eu nunca tinha visto na vida bebiam dentro d'água, com copos de vidro. Música era tão alta que parecia uma caixa de som. Minha varanda gourmet, a churrasqueira, funcionava a todo vapor. Latas de cervejas espalhadas pelo chão, garrafas de uísque sobre a bancada, guardanapos voando, copos descartáveis por toda a parte, gente rindo, como se a casa fosse deles. Eu olhei para Pedro, ele simplesmente não conseguia olhar para mim. Desci do carro, entrei pelo jardim, respirei fundo e gritei: desliguem essa música. O silêncio foi imediato. Todos se viraram para mim. Alguns sorriram, outros se entreolharam. Ninguém parecia entender o que estava acontecendo. Respirei fundo mais uma vez. Vocês têm 1 minuto. Ninguém se mexeu. Olhei para todos. 1 minuto para sair da minha casa. Agora! Um rapaz ainda tentou brincar. Calma, a gente já estava indo. Olhei diretamente para ele. 55 segundos. Se quando nesse tempo acabar e eu ainda tiver alguém aqui, eu chamo a polícia. Foi como se alguém tivesse derrubado um formigueiro. Gente saindo da piscina, pegando mochila, chinelo, correndo atrás, cada um tentando desaparecer o mais rápido possível. Pedro veio na minha direção. Eduarda, vamos conversar. Olhei para ele. Depois. Agora eu quero a minha casa vazia. Menos de 1 minuto depois da festa tinha acabado, o portão começou a se fechar. Foi então que eu falei: Alessandra, Matilde, vocês duas ficam. As duas pararam, minha sogra tentou sorrir. Eduarda, foi só um. Eu levantei a mão. Ela nem terminou a frase. Não, quem vai falar agora sou eu. Olhei em volta a piscina, o gramado, a varanda gourmet, tudo completamente destruído. Vocês vão limpar absolutamente tudo. Minha cunhada cruzou os braços. Eu não vou limpar isso. Olhei diretamente para ela. Vai sim. Ou eu vou agora mesmo registrar um boletim de ocorrência por invasão de domicílio. Tenho as mensagens, está tudo salvo. Eu disse claramente que não autorizava festa nenhuma. Vocês entraram mesmo assim. Minha sogra perdeu a cor. Eduarda, vamos resolver isso entre a gente? É exatamente isso que eu estou fazendo. Estou dando a vocês uma escolha. Ou limpam tudo, ou nós continuamos essa conversa na delegacia. Pedro tentou intervir. Eu ajudo. Olhei para ele. Vai ajudar. Porque foi você que entregou a chave da minha casa sem me consultar, sem pedir a minha autorização.
Ele baixou a cabeça, não respondeu, pegou o saco de lixo, minha sogra pegou a vassoura, minha cunhada começou a recolher garrafas espalhadas pelo gramado. Enquanto os três limpavam toda a sujeira que haviam deixado, eu sentei em uma cadeira da varanda, cruzei meus braços e fiquei observando. Achava que o pior já tinha passado, mas bastou abrir o freezer da varanda gourmet para descobrir que aquela festa ainda ia ficar muito mais cara. O freezer estava praticamente vazio. Por alguns segundos achei que estivesse olhando o freezer errado. Olhei mais uma vez. Não, picanhas tinham desaparecido, a costela que eu havia comprado para o mês seguinte também, linguiça, frango, hambúrgueres que eu tinha deixado para as crianças, tudo. Fechei a tampa devagar, abri a geladeira da varanda gourmet. O cenário era o mesmo, as cervejas tinham acabado, os refrigerantes também, água e suco. Até o carvão que eu tinha comprado para os próximos churrascos tinha desaparecido. Olhei para Alessandra, depois para Matilde. As duas evitaram cruzar o meu olhar. Foi a minha sogra quem quebrou o silêncio. Nós usamos o que estava aqui. Respirei fundo. Não, vocês consumiram o que era meu. Isso aqui não era um churrasco oferecido por mim. Era a compra da minha casa. Peguei o celular, abri o aplicativo do supermercado. Eu tinha o hábito de guardar todas as notas fiscais. Comecei a conferir, uma por uma. Picanha, hambúrguer, costela, enfim. Quando terminei a conta, virei a tela do celular para a Alessandra. Está aqui. Ela olhou para o valor. Depois olhou para mim. Você está falando sério? Muito. Minha sogra tentou amenizar. Eduardo, nós somos uma família. Balancei a cabeça justamente por isso. Família respeita, família pede, família não invade a casa dos outros e faz uma festa usando a comida que encontrou no freezer. Empurrei o celular na direção delas. Vocês vão me ressarcir de tudo. Agora. Ou essa conta vai junto com o BO. A Alessandra me olhava como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Mas eu não me importava. Quem escolheu desrespeitar minha casa não fui eu. Alguns minutos depois, o Pix caiu na minha conta. Achei, finalmente, que aquele pesadelo tivesse terminado. Eu estava completamente enganada. Naquele momento, enquanto fazia a transferência, a Alessandra decidiu que iria acabar com o meu casamento. E ela sabia exatamente por onde começar. 3 meses se passaram. Nenhuma ligação, mensagem, nenhuma visita. Minha sogra desapareceu, a Alessandra também. Para mim, aquilo foi um alívio. Achei que finalmente elas tinham entendido que alguns limites simplesmente não podem ser ultrapassados. A vida voltou ao normal. Pedro e eu retomamos a nossa rotina. As crianças, o trabalho, os finais de semana em família e, sinceramente, nunca mais pensei naquela festa. Só que havia uma coisa que nunca mudou. O Pedro continuava visitando a mãe. E eu nunca me opus a isso. Afinal, uma coisa era o problema que ela tinha comigo e outra, a relação deles. Até que chegou o aniversário de Matilde. Naquela semana, Pedro comentou sobre durante o jantar. Minha mãe vai fazer um almoço de aniversário no domingo. Olhei para ele. E você quer ir? Ele sorriu. Acho que está na hora da gente deixar isso para trás. Pensei por alguns segundos, 3 meses, nenhuma discussão, nenhuma provocação e tentativa de contato. Talvez ele tivesse razão. Talvez aquela festa tivesse servido de lição para todo mundo. Respirei fundo. Tudo bem. Vamos. Naquele momento, eu realmente acreditava que seria um almoço de reconciliação, um recomeço, uma oportunidade para virar aquela página. O que eu não sabia era que aqueles 3 meses nunca foram de arrependimento, foram de planejamento. Enquanto eu acreditava na paz, a Alessandra preparava a guerra. E eu estava prestes a entrar na casa da minha sogra sem imaginar que cada detalhe daquele almoço já havia sido ensaiado. No domingo chegamos à casa da minha sogra. Fomos recebidos com abraço, sorriso, mesa posta. Tudo parecia diferente. Por um instante achei que aquele almoço fosse realmente uma tentativa de recomeço. Cumprimentei um por um. Foi então que vi uma mulher sentada perto da janela. Não a reconheci de imediato. Até que Pedro parou por um segundo, a expressão dele mudou completamente. Joana? Ela sorriu, levantou-se. Quanto tempo, Pedro? Olhei para ele. Vocês se conhecem? Antes que ele respondesse, minha sogra falou naturalmente. É a Joana. Ela apareceu para me dar um abraço de aniversário. Olhei para o Pedro, ele continuava desconfortável. Foi ele quem respondeu. Ela é minha ex-namorada. Aquela informação não me incomodou. Todo mundo tem um passado. O que me chamou a atenção foi outra coisa. O Pedro sequer conseguia disfarçar o constrangimento. Depois que terminamos, ele se aproximou de mim e falou baixinho. Eu não fazia ideia de que ela estaria aqui. Eu concordei, tudo bem.
Vamos almoçar e depois vamos embora. Eu realmente acreditava que seria apenas a isso. Mas Joana parecia ter outros planos. Sempre que podia, sentava-se ao lado do Pedro. Se precisava passar por ele, passava perto demais. Encostava no braço dele, ria de qualquer coisa que ele dizia. De vez em quando soltava frases que morriam no meio. Pedro, lembra do que eu te falei na ela parava, olhava para mim e sorria. Desculpa, confundi, não era com você. Minutos depois, outra. Ainda bem que aquilo deu. E ela interrompia novamente. Levava a mão à boca. Nossa, esquece. Nem devia ter comentado. Comecei a observar aquilo uma vez, duas, três. Tudo parecia cuidadosamente calculado. Pedro também percebeu. Em determinado momento, respondeu de forma seca: Joana, eu realmente não sei do que você está falando. Ela sorriu. Sabe sim, mas deixa para lá. Vi a Alessandra observando tudo de longe, com um sorriso discreto. Foi naquele instante que uma sensação estranha tomou conta de mim. Aquilo não era um reencontro, era uma encenação. E eu começava a desconfiar que cada pessoa daquela mesa tinha um papel bem ensaiado. O almoço começou, e bastaram poucos minutos para que eu percebesse que nada naquela mesa era por acaso. Minha sogra pediu que cada um sentasse em um lugar. Quando olhei, meu lugar era numa ponta da mesa, bem longe de Pedro, e ao lado dele estava Joana. Coincidência? Nem por um segundo acreditei nisso. Sentei e não falei nada. Esperei. Joana começou imediatamente. Ria de qualquer comentário do Pedro, encostava no braço dele, se inclinava para falar mais perto e continuava com aquelas frases interrompidas. Pedro, lembra daquela conversa que a gente teve na semana? Oh! E parava no meio, olhava para mim e sorria, deixa para lá. Depois de alguns minutos, outra. Ela interrompia novamente. Nossa, esquece. Não era para falar disso. Olhei para o Pedro, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, até que fez uma coisa que eu jamais esquecerei. Levantou da cadeira, pegou o próprio prato, copo, caminhou até onde eu estava, colocou uma cadeira do meu lado, sentou e sorriu para mim e continuou almoçando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele momento, viu o sorriso de Alessandra desaparecer. O primeiro plano dela tinha acabado de fracassar. O restante do almoço transcorreu em paz. Joana ainda tentou puxar assunto algumas vezes. Pedro respondeu apenas por educação. Sempre de forma curta, sem dar espaço para intimidade. Quando chegou a hora de irmos embora, começamos a nos despedir. Foi então que Joana falou: Pedro, será que vocês podem me dar uma carona? Olhei para Pedro, ele olhou para mim. Nem precisou pensar. Desculpa, Joana, nós temos outro compromisso. Você pode pedir um Uber. Ela tentou insistir rapidinho. Ele balançou a cabeça. Hoje não. Foi educado, mas firme. Entramos no carro. Quando eu colocava o cinto, vi a Alessandra parada na calçada, observando a cena. Completamente contrariada. Dois planos, duas derrotas naquele momento. Ela percebeu que separar um casal que se respeita seria muito mais difícil do que ela imaginava. O que nós não sabíamos era que ela tinha preparado um terceiro plano, e esse era mais perigoso do que os dois primeiros. Mal Pedro terminou de fechar a porta, ouvimos um grito: Joana! Olhei pelo retrovisor e ela estava caída na calçada. Minha sogra correu na direção dela. A Alessandra começou a gritar completamente desesperada. Pedro, ela desmaiou. Ele desceu imediatamente, ajoelhou-se ao lado dela, chamou pelo nome. Não houve resposta. Sem perder um segundo, tirou o celular do bolso, ligou 193, lhe informou o endereço, explicou que havia uma mulher desacordada, respondeu às perguntas do atendente, confirmou que o resgate estava a caminho, guardou o telefone, levantou-se, olhou para a mãe. O socorro já foi acionado. Agora é só aguardar. Minha sogra perguntou aflita: Você não vai ficar? Ele respondeu com a maior tranquilidade do mundo: Não. Os bombeiros já estão vindo, ela não está sozinha. Vocês estão aqui. Abriu novamente a porta do carro, entrou, colocou o Eu não cinto e vi o fomos Marcelo embora. fazia algumas semanas. Enquanto o Achei que aquela carro conversa na saía confeitaria lentamente, olhei para o tivesse retrovisor. realmente Joana não encerrado parecia aquele tão capítulo. desmaiada assim. Até Vi que, quando ela numa mexeu manhã, uma das discretamente a atendentes cabeça, entrou depois na um dos cozinha. braços, e por um instante Agatha, tive a tem um impressão que ela abriu cliente os olhos para ver se o pedindo para carro ainda falar com estava você ali. quando sair. Não falei Era nada, ele. mas O alguma Marcelo coisa estava dentro de diferente, mim muito dizia que sério, muito aquilo não tinha abatido, sido pediu um licença. desmaio. Eu prometo que Quando não vou tomar dobramos a muito do seu esquina, tempo. o Pedro respirou Sentamos em fundo. uma Que mesa mais situação! afastada. Ele Segurei a mão permaneceu dele. alguns Você segundos em fez silêncio, depois exatamente o que falou: tinha que Eu fazer. vim pedir Chamou o desculpas. socorro. Olhei para Mais ele. do que isso, Pelo não era quê? sua Ele respirou responsabilidade. fundo por Ele tudo, concordou com por o ter movimento entrado de aqui com cabeça. uma Naquele intenção que momento, você lá na nunca casa da minha mereceu, sogra,
por ter Alessandra participado de uma caminhava de um lado brincadeira para que o outro, nunca deveria furiosa. ter existido. Nada tinha Fazia funcionado, não até esta conseguiu nos separar. brincadeira. Ele Não abaixou a conseguiu cabeça. colocar Eu Pedro nunca sozinho entrei com aqui por Joana, acaso. nem o Foi sua desmaio cunhada, foi suficiente Alessandra. para fazê-lo Foi ela ficar. quem me procurou. Foi então Meu que ela coração olhou para acelerou. Joana Ele e disse continuou. uma única Ela me frase: desafiou chega, a conquistar você. agora a gente vai Disse que precisar se de eu um plano que faça conquistasse, me Eduardo pagaria acreditar que 200 Pedro reais. traiu. Eu achei que E fosse foi uma ali idiotíssima que as duas brincadeira sem começaram a graça construir. aparecer 2 aqui. dias Em depois do silêncio, almoço, deixei que ele Alessandra encontrou continuasse. um Mas eu não antigo conhecia colega da você. Quando faculdade. conheci, tudo O mudou. nome era Marcelo, Percebi que bonito, estava participando de solteiro, uma extremamente maldade. E pior, vaidoso. acabei Depois de alguns realmente me minutos de apaixonando por conversa, ela você. perguntou: você Balancei a ainda cabeça. acha Eu que já sabia consegue que você tinha conquistar se qualquer mulher? apaixonado. Ele riu. Ele Depende da sorriu sem mulher. graça. Pois Ela é. sorriu. Mas isso Não, não importa depende mais. de O que você. importa, ela quer Alessandra pegou acabar o com seu celular, casamento. abriu uma foto Senti um minha e frio mostrou para percorrer ele. minhas Essa. costas. Tem certeza? Ele olhou por alguns Ele respondeu segundos. sem hesitar. Casada? Absoluto. Casada. Primeiro, Ele ela devolveu o tentou telefone e usar Joana esquece. para Não gosto de aproximá-lo de confusão. Pedro. Ela Quando viu que insistiu. não deu Não certo, precisa acontecer resolveu nada. tentar Quero fazer só você ver se errar. você E consegue fazê-la agora se interessar ela por está você. preparando outra coisa. Ele riu. Olhei, E eu como ganho você o quê? sabe. Ela Porque ela me respondeu sem contou. pensar, 200 Ela reais. acreditava que eu Ele começou continuava a do rir. lado dela, Você mas não está estou. Nunca mais apostando estarei. dinheiro? Ficamos alguns segundos em Estou. silêncio Ele até balançou a que ele cabeça. disse Você é uma frase. maluca. Agatha, E ela eu deu de conheci ombros. muita Aceita ou gente não? na Ela minha ficou vida, alguns segundos mas você pensando foi e a depois primeira sorriu, pessoa que me fechado. fez sentir vergonha de Mas uma como atitude eu minha. encontro essa mulher? A Alessandra já tinha tudo planejado. Ela é a dona da confeitaria. Passou o endereço, mostrou as fotos da fachada, explicou os horários que eu costumava estar lá e, por fim, escreveu meu número de telefone em um pedaço de papel. Está aqui. Ela nem vai estranhar se você mandar mensagem. Você inventa qualquer desculpa. Ele guardou o papel no bolso, ainda rindo. Para ele, aquilo era apenas uma brincadeira, uma aposta boba de 200 reais. O que ele não fazia ideia era que estava sendo usado para destruir um casamento. E naquele momento, eu continuava atendendo os meus clientes na confeitaria, sem imaginar que alguém acabara de transformar a minha vida em um jogo. Na segunda-feira seguinte, Marcelo apareceu na minha confeitaria, pediu um café, um pedaço de torta, sentou perto da vitrine, esperou e esperou. Quem tinha uma confeitaria sabe, o salão é só uma parte do trabalho. A maior parte do tempo eu ficava na cozinha, conferindo pedidos, acompanhando a produção, provando recheios, organizando entregas. Só saía quando algum cliente precisava falar comigo. E naquele dia foi exatamente o que aconteceu. Uma das atendentes entrou na cozinha. Agatha, tem um cliente querendo elogiar a torta pessoalmente. Limpei as mãos no avental, sorri e fui até o salão. Boa tarde, ele levantou muito educado e eu só queria dizer que foi uma das melhores tortas que eu já comi. Sorri. Muito obrigado, fico feliz que tenham gostado. Conversamos menos de 2 minutos, voltei para a cozinha, olhei. Achei Enquanto eu que colocava nunca mais o novamente a veria. minha aliança Mas ele no dedo voltou do na terça, Pedro, na quarta, vi na a viatura sexta, na semana desaparecendo no fim seguinte, da sempre rua. muito Foi a educado, última vez que sempre a consumindo Alessandra alguma tentou coisa, destruir a minha sempre esperando felicidade, pacientemente porque dessa que eu vez aparecesse. ela havia Depois de destruído algum a tempo, passou a própria levar o vida. notebook, ficava sentado, parecia trabalhar dali. Às vezes tomava 2 cafés, almoçava, pedia sobremesa e ia embora. Para mim, era só um cliente fiel. Nunca imaginei que havia outro motivo para ele estar ali. Só que a coisa começou a mudar. Sem que a Alessandra percebesse, a aposta deixou de existir. Marcelo começou a prestar atenção em coisas que não faziam parte do plano. Na forma como eu tratava os funcionários, na paciência que eu tinha com clientes idosos, no carinho com as crianças que entravam na loja, na paixão que eu demonstrava pelo meu trabalho. Ele descobriu uma mulher muito diferente daquela que ele imaginava encontrar. Bonita, inteligente, empreendedora, educada e completamente apaixonada pela própria família. Aos poucos, 200 reais deixaram de ter qualquer importância. O problema era que ele começou a querer uma mulher que nunca esteve disponível. E pela primeira vez, o brinquedo da Alessandra começava a criar vontade própria. Os meses foram se passando, Marcelo continuava aparecendo todos os dias. Já conhecia praticamente todo o cardápio. Sabia o nome das atendentes, cumprimentava os confeiteiros e sempre que eu aparecia no salão, fazia questão de conversar comigo. Nunca foi desrespeitoso, nunca levantou a voz, nunca me constrangeu. Mas eu percebi, os elogios não eram mais para os doces. Você tem uma energia diferente. Sua loja é sua cara. Faz tempo que eu não conhecia alguém como você. Eu sempre sorria, agradecia e mudava de assunto. Quando a conversa caminhava para o lado pessoal, fazia questão de mencionar Pedro. Meu marido adora esse bolo. No fim de semana, eu e Pedro vamos levar as crianças para passear. O Pedro vive dizendo que eu trabalho demais.
Era a minha forma educada de deixar claro que havia uma linha que não deveria ser cruzada, mas Marcelo não desistia. Até que numa tarde de terça-feira, já perto da hora de fechar a confeitaria, ele pediu para falar comigo. Achei que fosse alguma reclamação, alguma encomenda. Quando sentei à mesa, vi que ele estava nervoso. Respirou fundo algumas vezes, até que falou: Agatha, eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu me apaixonei por você. Fiquei em silêncio. Ele continuou: Você é linda, inteligente, gentil, trabalhadora. Eu nunca conheci uma mulher como você. Sei que você é casada, mas precisava que você soubesse como eu me sinto. Esperei que ele terminasse, respirei fundo e sorri. Não um sorriso de quem estava feliz, mas de quem entendia que precisava encerrar aquela história sem machucar ninguém. Olhei para ele e disse: Marcelo, se você realmente acredita que eu sou essa mulher que acabou de descrever, então deveria saber de uma coisa. Ele permaneceu em silêncio. Justamente por ser essa mulher, eu jamais trairia meu marido. Ele abaixou a cabeça. Não havia raiva no olhar dele, só decepção. Levantou devagar. Eu acho que, no fundo, eu já sabia qual seria a sua resposta. Sorri novamente. Espero que um dia você encontre alguém para retribuir tudo isso. Porque eu não estou e nem estarei disponível. Ele fez um gesto de cabeça, agradeceu e foi embora. Quando eu voltava para a cozinha, tinha certeza que aquele capítulo da minha vida tinha terminado. O que eu não sabia era que Marcelo nunca contou essa conversa para Alessandra. E quando ela descobriu que ele também tinha fracassado, resolveu, pessoalmente, assumir a tarefa de destruir meu casamento. Que bom que você ficou até aqui. Espero que tenha gostado da história. Deixe seu comentário, sua opinião. Por favor, se inscreva no canal e não deixe de deixar o like para mim. Muito obrigada.